O MST de volta às páginas do noticiário. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra invadiu nesta quarta-feira a sede do INCRA em Alagoas. Eles protestam contra a nomeação de Júnior Rodrigues do Nascimento como superintendente. Essa é a segunda vez que o movimento protesta contra indicações feitas por Arthur Lira. O movimento quer a nomeação do servidor José Ubiratã. Em abril, Wilson César de Lira Santos foi demitido para atender aos apelos do MST, que vinha pleiteando sua exoneração desde o ano passado. Mota, a gente tem visto uma atuação do MST em várias frentes, inclusive agora nesse destaque, querendo determinar quem deve ser indicado e nomeado para diretorias e superintendências do INCRA. Inclusive, o nome que foi nomeado lá em Alagoas, segundo o grupo, seria contrário à reforma agrária. E por essa razão eles não querem um camarada lá, querem tirar de todo custo. Mota? Eu acho que a gente devia ter um placar aqui, Caniato, contando quantas vezes a gente já falou sobre MST esse ano. Aí quando bater um número redondo aí, 50, 100, a gente, para comemorar, abre um pacote de arroz orgânico. De repente até desses de R$4 aí. Olha, se o MST invadiu o INCRA, deve ser porque o INCRA não está cumprindo a função social, não é isso? Parece que participou da invasão também a Pastoral da Terra. Deve ser o primeiro fruto da visita feita pelo embaixador do MST ao Papa. Agora eu fiz o seguinte, eu coloquei no mecanismo de busca, MST invade INCRA. Apareceram milhares de resultados, todos os anos. Eu aconselho ao espectador, faça você mesmo o teste e você vai ver que não há nada de novo sob o sol. Você, Davila, esse posicionamento do MST sempre pressionando o governo federal, inclusive com invasões. Essa aconteceu, uma invasão de mais de 300 integrantes do movimento, além desse grupo ligado à igreja religiosa. Eles não querem de jeito nenhum que esse indicado por Arthur Lira comande a superintendência do INCRA lá no estado de Alagoas, Davila. Bom, vamos lá. O MST é um movimento de invasores de terra que querem se apropriar do que nós já dissemos aqui de terra para a reforma agrária, 88 milhões de hectares, ou seja, eles invadem terra para se tornar o maior latifúndio do Brasil e agora, não só contente com isso, invadem o INCRA. Agora, por que invadir o INCRA, Mota? Tem uma questão muito importante. Invadir o INCRA é ter acesso à regularização fundiária. Então, eles querem segurar isso na mão, porque se começar a dar muito título de terra, eles esvaziam o movimento. Então, parte da pressão do MST é para ter gente deles lá, mas não é para dar regularização fundiária, não. Sabe o que eles querem saber? Lá é para mapear que terra pode invadir. Então tem sim uma vontade do MST capturar o INCRA desde o primeiro dia do governo do PT. Aliás, a primeira reivindicação que ele fez era realmente ter gente do MST nomeada para o INCRA. É uma coisa inacreditável. E a gente assiste isso de camarote. O MST, que ficou tão quietinho nos últimos anos, agora passa a ter o protagonismo, porque sempre tem o respaldo e a simpatia do governo, da esquerda e principalmente do PT. Você, Cristiano Beraldo, MST de volta às manchetes de Os Pingos nos Is. Quase que todas as semanas, umas 2 ou 3 vezes, tem algum destaque para a gente tratar, né? Pois é, e essa invasão do INCRA, quer dizer, um grupo invade um prédio público do governo federal. E qual é a resposta? Porque a pressão que existe ali de destituir a pessoa que foi indicada para o INCRA em Alagoas, é isso? Se não me engano? Isso. Em Alagoas. Na capital Maceió, inclusive. Pois é. É justamente uma pressão de um grupo que não quer seguir pelas vias democráticas. O que caberia a um grupo como o MST? Fazer as suas manifestações, fazer uma pressão no Congresso. A bancada do MST, isso ficou cristalino para nós, para toda a sociedade brasileira, durante a CPI do MST no ano passado. Tem lá representantes que defendem o MST com uma voracidade impressionante. E eu tenho a impressão
de que eles não estão fazendo isso simplesmente pelo sabor do arroz. Agora, eles fazem um ato criminoso, que é a invasão do prédio público, qual é a reação? Qual é a manifestação do governo contra os invasores de prédio público? Porque há um padrão nesse governo que foi estabelecido no dia 8 de janeiro de 2023. Pessoas, baderneiros, arruaceiros, invadiram prédios públicos na Praça dos Três Poderes e foram tratados como aptos a derrubar a democracia brasileira e estão sofrendo as consequências de uma mão pesada, pesadíssima, do Supremo Tribunal Federal. Há um padrão estabelecido. Não se pode simplesmente tratar baderneiros de um lado com 17 anos de prisão e baderneiros de outro sem sequer uma manifestação dura, pública, repudiando, colocando a polícia para ir para cima desses invasores. Quer dizer, se passa a aceitar tudo, se passa a aceitar esses 2 pesos e 2 medidas que são incorporados ao cotidiano da gestão pública brasileira. Isso é vergonhoso, isso é inaceitável. Do ponto de vista institucional, isso representa a nossa derrocada como país. Pois é, inclusive quero trazer para a nossa audiência que o MST divulgou uma nota dizendo que o movimento repudia a nomeação de Júnior, desse indicado de Arthur Lira, pois representa a continuidade de gestão com traços do bolsonarismo herdado pela condução de César Lira desde o governo de Michel Temer. Olha que coisa curiosa. Então, uma gestão com traços de bolsonarismo, mas foi herdada da gestão de Michel Temer, que antecedeu Jair Bolsonaro. Bom, Mota, o que a gente precisa destacar em relação a esses aspectos trazidos pelo Cristiano Beraldo, que a gente precisa tratar sobre uma leniência ou até uma permissividade das autoridades atuais em relação a essas invasões que o MST faz em propriedades públicas, propriedades privadas, atos de vandalismo a órgãos e instituições, enfim, a gente tem trazido isso frequentemente aqui no programa. Eu acho que ficou claro que esse movimento se tornou uma paródia de si mesmo, né? Como eu falei, vão no mecanismo de busca e coloquem lá e vocês vão ver. É a repetição do mesmo script, cansado, para ver se cola, se ainda convence alguém. Tem meia dúzia de pessoas aqui na Praia de Ipanema que ainda acreditam nisso e, como prova do seu compromisso, usam um bonezinho do MST. O resto da população brasileira tem esse sentimento que o Cristiano Beraldo muito bem descreveu. É um sentimento de indignação e revolta profunda com a situação na qual cidadãos de bem têm os seus direitos coibidos de inúmeras formas, inclusive o direito de expressão, e pessoas que estão do outro lado da lei, do lado errado da lei, têm cada vez mais direitos, mais proteção e escapam impunes de fazer coisas que até eu, que sou engenheiro, sei que são crimes. Pois é, só trazendo agora a manifestação do INCRA em relação a essa invasão, dizendo que essa manifestação, essa invasão do prédio público não interferiu no expediente do órgão, nem no atendimento ao público. Para fechar, você, Davila. Bom, mostra isso, né? Como nós dissemos, um movimento ilegal, sem CNPJ, invade propriedade privada, invade prédio público, quer influenciar na escolha dos cargos públicos, que deveria ser daqueles justamente mandatários, e tudo isso vai passar do pano, não acontece nada. É uma coisa inacreditável como no Brasil a lei vale dependendo do que lado você está nessa cerca política. Se você é lá aliado do governo, todo mundo tenta abafar. Se você está do outro lado, é para ter o maior rigor possível do uso da lei. Tudo isso mostra, como já dissemos aqui hoje, o desmoronamento da credibilidade do Estado democrático de direito.